O direito internacional e comparado e a diplomacia judicial já tem espaço reservado na TV Justiça. No programa Direitos Sem Fronteiras de hoje, o assunto é a formação de blocos econômicos. Atualmente, países do mundo inteiro possuem algum tipo de integração econômica com outras nações. O Brasil, por exemplo, participa do Mercosul e o mais conhecido de todos, a União Europeia, tem moeda única e um PIB que supera 15 trilhões de dólares. Vamos saber um pouco mais sobre esses dois blocos comerciais? Confira na reportagem que países integram cada um deles. A União Europeia é hoje em dia o mais abrangente bloco econômico do mundo. É formada por Alemanha, França, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Itália, Espanha, Portugal, Luxemburgo, Grécia, Áustria, Finlândia, Suécia, além de Bulgária, Chipre, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia. Possui moeda única, sistemas financeiros e bancários comuns e se tornou oficial em 1992. O Mercado Comum do Sul, o Mercosul, é formado por Brasil, Uruguai, Argentina e agora Venezuela. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru são estados associados ao bloco criado em 1991. Bem, aqui em nosso estúdio estão duas especialistas no assunto, a professora Nádia de Araújo, especialista em Direito Internacional Privado, e Inês Lopes, coordenadora de Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. Sejam bem-vindas à TV Justiça. Por que os países se reúnem em blocos e como eles se organizam? A ideia é facilitar a vida das pessoas, eliminar fronteiras, eliminar barreiras, fazer com que as pessoas, as mercadorias circulem livremente. E isso acaba ajudando a unificar também o direito nesses países, aproximando as regras que comandam o dia a dia das pessoas. Na Europa, por exemplo, eles têm muitas regras comuns sobre poluição, sobre o meio ambiente, e assim você vai subindo o nível de exigência para todos aqueles que compõem esse tipo de bloco econômico. Na Europa também, hoje você não tem mais passaporte, você já não passa mais de um país para o outro. É a integração mais completa que existe no momento. Eles avançaram de uma zona de livre comércio para uma união aduaneira e hoje são um verdadeiro mercado comum. Mas como essas regras são estabelecidas, a formação desses blocos acentuam as diferenças ou o caminho mesmo é para a igualdade entre os países? Mesmo dentro do bloco, não é possível você falar numa igualdade econômica em razão de cada país ter seu próprio PIB. O que o bloco econômico possibilita é a maior facilitação no comércio internacional, então seria maior liberalização do comércio, consequentemente também outras liberalizações como serviços, no caso de se ter engenheiros, médicos circulando para exercer suas atividades em outros países, livre circulação de capitais, você tem maior mobilidade de capital de um lado a outro, fazendo com que as fronteiras não sejam empecilho para essa mobilidade de investimento interno do bloco. E, por fim, uma livre circulação de pessoas. E nós avançamos nesses blocos para redefinir as concepções que a gente tinha de uma concepção de Estado nacionalista para a formação de blocos cada vez mais integrados que rompem com tradicionais concepções de soberania, né? Os Estados cedem parcela de sua soberania na ordem econômica e em outros assuntos também, para poder compartilhar e promover o desenvolvimento econômico de todas as nações e não apenas de algumas. E nisso se estabelece regras comuns e diferenciadas para garantir aos países menos desenvolvidos em desenvolvimento o direito ao desenvolvimento também. O que é muito interessante é que a ideia da aproximação do direito permite que, pouco a pouco, as regras se falem. Por exemplo, se fala da livre liberdade dos trabalhadores.
que você pode trabalhar em qualquer dos países. Ora, é preciso também adequar as regras da aposentadoria. Se um trabalhador trabalha alguns anos, como no caso da Europa, na França e depois na Itália e talvez na Alemanha, ele quer saber se ao final, por onde ele vai se aposentar, se o tempo conta nos lugares da mesma forma. Então, os países são obrigados a pouco uniformizar essas regras. No Mercosul, nós temos um acordo quadro para as questões do INSS. Hoje, se um trabalhador se mudar para um dos países do Mercosul e depois voltar, passar alguns anos, ele não vai ter uma solução de continuidade nas suas contribuições. Esse é um exemplo concreto de uma mudança efetiva que aí sim permite que ele olhe esse mercado tanto do ponto de vista de trabalhar em um lugar como em qualquer outro. E aí você tem uma real circulação. Não é essa circulação meramente de turismo. E isso afeta a vida de todas as pessoas que estão no bloco. A formação dos blocos também pode acentuar as diferenças entre os países? A União Europeia, ela é um sistema onde os estados abriram mão de parcela da soberania, coisa que não aconteceu no Mercosul. O Mercosul é um tratado clássico, cada uma das regras dos protocolos, sempre se fala em protocolos. Nós temos o Tratado de Assunção, que é a lei maior, e pouco a pouco os assuntos vão sendo tratados e normatizados através dos protocolos. E no Mercosul, os 4 se reúnem, precisam chegar a um acordo e passa depois pelo poder legislativo de cada um dos estados antes de entrar em vigor. Na Europa, não. Uma vez que as instâncias europeias decidem, isso é obrigatório automaticamente. Não passa mais pelo crivo do passado. E hoje, quando o Brasil, por exemplo, exporta alguma coisa para um país da União Europeia, as regras para aquele comércio não são mais individuais, da França, da Alemanha, da Itália ou de qualquer outro país do bloco. São as regras do bloco. Tanto que o Brasil tem hoje um embaixador junto ao bloco. Há um embaixador do Brasil junto à comunidade europeia em Bruxelas, que não exerce as mesmas funções do que o outro representante que está junto àquele país, que é a Bélgica. E assim, pouco a pouco, as coisas caminham na mesma direção e facilitam a vida das pessoas. Fala-se muito em União Europeia. De certa forma, os blocos regionais, os outros, seguiram as regras da União Europeia durante a formação? A União Europeia ela serve de modelo, a meu ver, como estágios mais avançados de integração econômica, porque ela é o exemplo concreto do avanço que foi possível até hoje. Mas a ideia principal é cada vez mais, de fato, promover o desenvolvimento. Como bem pontuou a professora Nádia, você tem necessidades de estabelecimento de regras de como isso vai funcionar. Então, existem graus. A União Europeia ela avançou no sentido de ter normas supranacionais. Como bem pontuado, no Mercosul nós não temos ainda normas supranacionais. Nós não temos um direito comunitário organizado como é o da União Europeia. Nós ainda seguimos, como foi colocado, o modelo clássico, seguimos o modelo de tratados, o modelo de protocolos, e a União Europeia já tem diretivas que faz com que os estados tenham a obrigação de incorporar essas diretivas ao ordenamento jurídico interno num determinado tempo. Então, nesse sentido, a União Europeia ela serve como modelo, mas os estados não têm a obrigação de seguir esse modelo. Porque a Europa foi mais longe. A Europa hoje tem um tribunal da Comunidade Europeia, e que as decisões dos países, quando há um problema de direito comunitário, tem que perguntar a esse tribunal como resolver isso. E uma vez que esse tribunal decida, essa decisão ela é obrigatória para todos os países do bloco. No começo da União Europeia, o tribunal teve um papel relevantíssimo para esclarecer aquelas coisas que o tratado não tinha ido a fundo. Toda vez que você tinha uma questão envolvendo um conflito entre
o direito interno, a França tinha uma determinada regulamentação que ia de encontro à regulamentação da Europa. Como é que você resolve isso? É um caso famoso, eles brincam que todos os grandes casos da Europa dizem respeito à comida. Esse caso era o Cassis de Dijon, uma bebida alcoólica, e a Alemanha tinha uma bebida similar, só que era mais forte, e ela, como agora não podia mais impor uma barreira tarifária, o Cassis da França era considerado mais saboroso e tudo mais, começou a vender mais do que a bebida similar deles. E eles adotaram uma medida de saúde pública dizendo que o álcool daquele Cassis era muito baixo. Então, houve essa discussão, mas isso fere o tratado de que as mercadorias podem circular. E aí essa decisão, essa regra da Alemanha teve que ser abandonada em prol das regras europeias. Okay. Bem, nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente vai falar sobre a importância do direito internacional nas negociações entre os blocos econômicos. É só um minuto, não saia daí. Recife sediará o 12º Congresso Internacional de Direito Tributário de Pernambuco. De 26 a 28 de setembro será discutido o tema Jurisprudência Tributária e Segurança Jurídica do Estado da Legalidade Tributária ao Estado dos Precedentes. O evento é voltado para representantes das administrações tributárias, procuradores, juízes, economistas, empresários e estudantes. As inscrições podem ser feitas pelo site www.congressodireitotributario.com.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta, o novo programa da TV Justiça dedicado a questões relacionadas ao direito internacional e comparado. Hoje estamos conversando sobre a formação dos blocos econômicos. Estão aqui em nosso estúdio duas autoridades no assunto, a professora Nádia de Araújo, da PUC do Rio de Janeiro, e Inês Lopes, coordenadora geral de Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. No primeiro bloco veio à tona a discussão do Tribunal Supranacional na União Europeia. Então vamos aproveitar o tema e falar de cooperação. Existe comunicação direta entre os juízes? Como é que funciona esse Tribunal Supranacional? Bem, a cooperação jurídica internacional é um instrumento importante para facilitar a comunicação entre os tribunais dos estados. Na formação clássica, nós temos a homologação de sentença estrangeira, a carta rogatória, temos também a questão da extradição de pessoas, mas entre outros. E temos hoje a figura no Brasil, que é uma figura típica, que é do auxílio direto. Todos esses instrumentos, eles facilitam o exercício de direitos das pessoas, facilitando não só a comunicação, mas a própria execução dos direitos que são reconhecidos num país e precisam produzir efeitos em outros. No âmbito da União Europeia, a existência desse tribunal supranacional e a relação com a cooperação jurídica internacional é a seguinte: como bem pontuado no bloco anterior pela professora Nádia, o tribunal supranacional permite que qualquer violação à norma do direito comunitário tenha como última instância o Tribunal da União Europeia. Assim como nós temos hoje o Supremo Tribunal Federal como última instância para os recursos, nós temos no âmbito da União Europeia a possibilidade, se houver violação ao direito comunitário, de recorrer a esse tribunal supranacional. Em questões envolvendo os blocos econômicos, como que o direito internacional é aplicado? Em termos de cooperação jurídica internacional, no âmbito da União Europeia, há uma comunicação direta entre os juízes em moldes semelhantes, mas não idênticos, ao que nós temos no sistema do cumprimento de precatórios no Brasil. Nós ainda utilizamos o sistema das cartas rogatórias, que se dá por intermédio da autoridade central. Então, a autoridade central brasileira, que no nosso caso aqui é o DRCI, nós somos a autoridade que intermedia essa comunicação do juiz brasileiro que solicita uma diligência a um juiz de um outro país. Então,
o juiz encaminha esse pedido de cooperação jurídica ao DRCI e nós encaminhamos à autoridade central do outro país, por exemplo, na Argentina, e a Argentina encaminha à autoridade judiciária competente que promoverá a diligência solicitada. Exemplo, nós temos que notificar uma pessoa para que ela possa se defender num processo que corre no Brasil, mas ele se encontra na Argentina. Então, nós vamos notificar por intermédio da autoridade central. Na União Europeia, há essa possibilidade de comunicação, inclusive de notificação das pessoas por cartas com aviso de recebimento. No Brasil, se isso for feito, essa diligência, como infelizmente tem ocorrido com algumas autoridades judiciárias de outros estados na União Europeia, que têm encaminhado notificações diretas às pessoas no Brasil. Isso não é possível e essa diligência feita será considerada nula porque não houve a concessão do exequatur pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, essa basicamente é a diferença entre a União Europeia e o Mercosul, por exemplo. Nós não temos, no âmbito do Mercosul, a possibilidade de uma comunicação direta entre os juízes. Nós temos a possibilidade de um auxílio direto para levantamento de alguma informação em algum órgão público, que a gente chama de auxílio direto, por exemplo, mas não necessariamente uma comunicação direta entre juízes ou uma comunicação direta entre promotores. A cooperação jurídica no Brasil ainda exige a formalidade que é exigida pela Constituição brasileira. Na União Europeia houve um avanço jurídico e lá há uma norma que possibilita essa comunicação direta entre os juízes e também uma comunicação direta da autoridade judiciária com a possibilidade de notificação da parte por carta, por exemplo. Mas isso depende do grau de desenvolvimento do bloco econômico. Nesse caso, o que a gente observa é que a União Europeia está num estágio mais avançado nesse sentido. No Brasil, nós temos essa sistemática clássica de receber esses pedidos e ter essa intermediação do STJ que verifica a admissibilidade de uma carta rogatória e da sentença estrangeira. Outra peculiaridade é o sistema de solução de controvérsia entre os Estados. Na União Europeia, o tribunal tem essa função também. Se um Estado achar que o outro não cumpre a regulamentação, pode acionar o próprio Estado naquele tribunal. Já no caso do Mercosul, é um sistema de arbitragem ad hoc. É um sistema que depende da criação de um tribunal para isso. O que há no Mercosul é um tribunal permanente de revisão que pode rever essas decisões dadas pelos árbitros. Mas esse tribunal não é um tribunal que está reunido permanentemente. Na Europa, hoje, eles têm até um tribunal de primeira instância. As questões relativas à concorrência também são parte desse tribunal. As questões relativas aos funcionários. A Europa hoje tem um serviço público europeu cheio de funcionários e de problemas, e com isso eles têm um tribunal de primeira instância que cuida dos casos dos funcionários, dos casos de concorrência, e aí tem o outro tribunal que cuida dessas questões entre os estados e quando for a interpretação do direito comunitário. Mas são juízes de carreira, por um determinado tempo, com pessoas das várias nacionalidades, e quando eles estão nesse papel, eles representam a comunidade, não o seu país. Não tem mais de um juiz por país, mas é um corpo fixo, que recebe um salário, que tem um lugar permanente. Já no Mercosul, o Tribunal de Revisão, ele só atua quando ele é chamado a atuar. Então, os árbitros são indicados por 4 anos e tem seus suplentes, às vezes atua o árbitro, às vezes atua o árbitro suplente. No momento são 4 árbitros e um 5º árbitro, que é o presidente do tribunal, e é um rodízio. Mas até hoje houve poucas decisões, um número pequeno, 4, 5, alguma coisa assim. E você pode também, um Estado pode, se houver uma diferença com outro, recorrer diretamente a esse tribunal. Nós tivemos casos no Mercosul, por exemplo,
quando entre a Argentina e o Uruguai se discutiu aquela fábrica de papel no Rio Uruguai, que traria problemas. Tivemos casos relativos a subsídios de importações, problemas com questões relativas a certos segmentos, como a carne de porco, como bicicletas. Então, os estados podem divergir sobre a aplicação dioturna do tratado. Isso é muito comum. Defensores do livre comércio são contra a formação desses blocos econômicos. Existem desvantagens? Bem, a grande desvantagem apontada, né, por essas pessoas refere-se à desigualdade entre os estados. E isso, o que nós observamos? Ao mesmo tempo que você tem a globalização da riqueza, você tem a globalização da pobreza. Então, nós continuamos com problemas volumosos com relação ao acesso das pessoas a certos serviços que são essenciais à população, como energia elétrica, saneamento básico e outros serviços. E nesse sistema, seja no âmbito multilateral, global, né, no sistema global do comércio, seja no sistema regional, existem ainda diferenças entre os estados. Nós temos os estados industrializados e temos os estados com um menor desenvolvimento industrial. E isso faz com que esse comércio seja praticado pelos países com vantagens aos países desenvolvidos. Por quê? Porque eles produzem mercadorias com alto valor agregado e isso traz mais riqueza a esses países. Os países com menor valor, que produzem produtos com menor valor agregado, como no mercado agrícola, por exemplo, eles têm uma desvantagem menor porque esses produtos não agregam valores. Então, mesmo que eles vendam muitos produtos, o ganho real desses países é muito pequeno e faz com que tenha uma divisão internacional do trabalho em que os trabalhadores com os melhores salários também fiquem nos países industrializados, enquanto nos menos desenvolvidos eles fiquem com os trabalhos com baixos salários. E, infelizmente, como a gente viu na rodada de Singapura e foi colocado pelos países em desenvolvimento, infelizmente ainda os baixos salários são atrativos para investimentos do capital nesses países. Então, talvez repensar as regras do comércio internacional no âmbito global, no seio da OMC, é uma forma de tornar o comércio internacional mais justo, não só nos blocos, mas também em nível global. E a prática do direito internacional, como é que ela pode ser percebida na formação, no dia a dia desses blocos? Cada vez mais você precisa cuidar do estudante de direito também. É preciso trazer o tema do direito internacional para todas as áreas, porque hoje todos nós temos situações de direito internacional diuturnamente. A gente compra uma passagem pela internet, viaja, tem um hotel que não deu certo, um avião que atrasou, isso do lado dos consumidores. E do lado das empresas, todo esse movimento aumenta a sinergia dos negócios com mais contratos internacionais. Hoje mesmo nós estamos vivendo no Brasil esse momento de muita construção, de estádios para a Copa, de questões das Olimpíadas, e há um interesse enorme de empresas internacionais em vir para o Brasil. O Brasil é um país um pouco misto. Nós temos, como disse a doutora Inês, de um lado, muitas matérias-primas que nós vendemos, mas também temos valor agregado e também temos uma atuação muito forte na área de serviços, na construção civil, em vários segmentos. Então, o direito internacional hoje faz parte da vida de todos nós. Estamos chegando ao fim de mais um programa Direito Sem Fronteiras. Hoje em debate os blocos econômicos internacionais. Eu agradeço especialmente às nossas debatedoras, a professora Nádia de Araújo da PUC do Rio de Janeiro e Inês Lopes, coordenadora-geral de Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. E obrigada também a você que nos acompanhou nesta edição do Direito Sem Fronteiras. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!